uma parte do produto. O que é um traço de uma matriz? É a soma dos elementos da diagonal. Então, quando eu somar isso, mais isso, mais isso, eu estou ganhando justamente o produto escalar. Então, o produto tensorial, ele generaliza o produto escalar. Ele dá outras correlações. Ele correlaciona 1 com 3. Uma das primeiras coisas, por exemplo, que você vai ver no amareamento, a primeira coisa que você ouve é o seguinte, que o produto tensorial dos dois cats, ele dá uma informação maior do que a soma direta do que a informação dos dois espaços de Hilbert. Te dá uma coisa maior, te dá as correlações. Te dá as correlações. Mas eu perguntei isso que eu estava pensando, uma coisa assim, que hoje em dia o emaranhamento ele é muito importante, mas existem correlações quânticas, que no sentido de não serem correlações clássicas, mas que não são emaranhamento. Entendi. Então, são correlações quânticas que não são emaranhamento. E tem uma coisa mais legal ainda que o pessoal chama, com um nome super sugestivo, sem matéria escura, coisa do gênero, que são os black box. Ah, sei. Que são super correlações, que o próprio emaranhamento ele tem uma desigualdade de Bell, ele tem um limite superior. Sei. Existem correlações quânticas que violam esse limite superior, são super correlações. E sobre essas correlações quânticas que não são emaranhamento, você tem discórdia, tem outras coisas. Entendi. E eu nunca vi uma análise de grupo para o pessoal ver, por exemplo, que tipo de representação que você deveria olhar. São sempre funções para quantificar o sistema. E justamente é esse o problema que você tem de incompatibilidade entre quantificadores. Entendi. Então quer dizer que a correlação não necessariamente está significando o emaranhamento? Não necessariamente. Tem critérios para ver quando uma correlação é um emaranhamento. Não, tem critérios para você ver que tem mais correlação do que o emaranhamento. Entendi. Você tem mais... correlação você tem, mas você tem sempre menos emaranhamento do que correlação. Não. Você tem uma quantidade de correlação clássica e uma correlação quantidade quântica. Tá. Você consegue dizer quanto de correlação quântica tem. Tá. Desse tanto de correlação quântica, você em geral consegue dizer quanto de emaranhamento você tem. Entendi. A partir das correlações quânticas você consegue verificar quanto de emaranhamento. Isso também não é tão exato, porque... Mas não é necessariamente, quer dizer, mas existe um limite. Quer dizer, o número de correlações quânticas é sempre maior do que o número de emaranhamentos? Ou... Pode ser igual. Pode ser igual. Maior ou igual, mas menor não é. Menor não é. Então, você tem mais porque correlações do que emaranhamento. É uma correlação quântica. Pois é, eu acho que isso aí faz sentido, eu entendo. E também é complicado você dizer exatamente quanto tem emaranhamento, porque os quantificadores de emaranhamento são extremamente conturbados entre si. Eles às vezes são inclusive incompatíveis. Então o que o pessoal usa são testemunhas de emaranhamento, que são desigualdades, são regiões onde se cair aqui nesse conjunto está emaranhado, se não cair não está. Então na verdade você estabelece limites, mas você não diz com exatidão. Interessante. Isso é uma coisa que não é simples de se explicar, né? A gente não vê explicações. Na verdade o pessoal já abriu mão. Hã? Quando eu entrei estava no meio da graduação, tinha uma busca muito grande por isso. Hoje em dia o pessoal já está desistindo. Já está achando que... Critérios, vamos ser sincero, né? Mas é uma área que interessa publicar Nature, Science, é uma área que tem apelo tecnológico grande. Então essas coisas muito trabalhosas, os grupos não querem. Perder muito tempo assim, nessas questões, né? Tá certo. Então tá. Isso é uma coisa interessante de vocês perceberem. A teoria de grupo, a mecânica quântica, como eu sempre falo com vocês, é a teoria de grupo. Com H cortado. Vezes H cortado. E H cortado igual a 1, então... H cortado, então é igual. Mecânica quântica é teoria de grupo. E aí essa discussão que o Saulo está colocando, vocês vão precisar muito disso em mecânica quântica. Fazer o produto tensorial de funções de onda, no fundo, você tem uma função de onda, descreve, por exemplo, o estado de localização da partícula, outra função de onda, o estado de spin, aquilo que vocês estudam nos orbitais químicos, né? A partícula pode estar no primeiro orbital n igual a 1, no segundo orbital n igual a 2, no terceiro orbital n igual a 3. Então, isso, de uma certa maneira, é a descrição espacial da partícula. Mas depois, a partícula, como você lembra aqui, bota aquela setinha para cima, setinha para baixo, spin up, spin down. Isso é uma outra... vamos chamar um outro número quântico, é um outro atributo que a partícula tem. Então, além da partícula poder ocupar um certo orbital, ela pode estar com o spin para cima e o spin para baixo. Então, isso que a gente chama de orbitais, na verdade, é um produto disso. Um vetor vai estar descrevendo a localização espacial, a distribuição espacial da partícula. E o outro vetor vai estar descrevendo se o spin está para cima ou está para baixo. Então, esse produto tensorial na mecânica quântica é muito importante. A gente faz produtos vetoriais entre vetores que vão dar, no final do dia, a descrição mais detalhada possível da partícula. Então, esse conceito da álgebra linear é muito importante na mecânica quântica. O produto... Simetria também, acho, né? Simetria também. Você tem A teoria de grupo é muito importante para a questão da simetria das leis de conservação.
Então, o Eu produto... digo assim, só, a gente fica muito, quando estudante, produto interno e produto externo, A né? gente quer muito produto vetorial e produto escalar. E o produto sensorial é o que é o mais abrangente, que dá mais abrangente, exatamente. Eu vou repetir isso porque eu sei que o estudante às vezes custa assim mais, porque eu não tenho muita familiaridade com isso, nem nos cursos da universidade. Só para chamar a atenção. Então, o produto tensorial ele é bom porque ele generaliza os produtos que vocês conhecem. Por exemplo, o produto escalar, ele fica sendo traço do produto vetorial. Aí. Agora, vamos fazer uma coisa. Desculpa que eu paguei isso aqui. Então, como o pessoal levantou a questão, então nós vamos dizer o seguinte. Então, o produto vetorial, V, então, vamos deixar aqui guardadinho. V escalado, então, é o traço do produto tensorial. Então, lembrando que o produto tensorial de vetores, de dois vetores, é sempre uma matriz. Depois é que nós vamos generalizar para tensores. A matriz já é um exemplo. O vetor é o próprio tensor. O que é o vetor? O vetor é um tensor que tem um índice só. A matriz é um tensor que tem dois índices. Depois eu vou colocar o que é o conceito de três índices. Então, a matriz é uma forma planar. Eu tenho linhas e colunas. Então, eu vou definir essa matriz, produto vetorial de V por U, dessa maneira. Eu vou colocar o vetor V deitado e o vetor U em pé. Eu vou trazer o vetor U em cima de cada componente do vetor V. Então, se vocês observarem bem, isso aqui é uma matriz. A linha, então, essa matriz, isso aqui é uma matriz. Isso aqui é uma matriz, vamos chamar M, com linha I, coluna J. Então, é a matriz M com 1, eu formei uma matriz, linha 1, linha I, coluna J. Agora vamos ver os elementos dessa matriz. Quando eu faço o produto tensorial, assim, isso aqui para mim é o MJ. É a minha matriz MJ. Mas vamos ver, quem é o elemento IJ? O elemento que está na linha I. Um exemplo aqui. Na coluna J, então, o vetor U, ele está dando a coluna. O vetor V, o vetor V está dando a coluna. O vetor U está dando a linha. Então, o elemento IJ, o elemento está na linha 2, coluna 3. Linha 2, coluna 3. Linha 2, quem está dando a linha é o U, é o segundo vetor. Esse vetor aqui, ele dá a linha. E quem dá a coluna é o vetor V. Por quê? Porque justamente foi a nossa definição. Esse vetor veio, a gente trouxe esse vetor em cima do primeiro. Então, esse vetor é que vai dar a linha. E esse vetor aqui em cima de cada componente do V, eu vou colocando o U. Então, as componentes do V vão marcar as colunas. E as componentes do U vão marcar a linha. Foi o que eu fiz aqui, ó. Coluna 1 é tudo V1. Coluna 2 é tudo V2. Coluna 3 é tudo V3. Agora, linha 1 é o 1, linha 2 é o 2, linha 3 é o 3. Então, apesar do produto vetorial ter sido definido assim, ó, V, tensorial U e J, é a matriz MJ. O elemento da linha I da coluna J é o segundo vetor é que dá a linha. E o primeiro vetor, que é o V, é que dá a coluna. Não é isso? Por exemplo, chuta uma linha qualquer. Linha 3, coluna 2. Linha 3, coluna 2. Linha 3, ó, o 3. O I é 3, o 3. A coluna é 2, o J é 2. Então, só lembrar isso, tá? Porque às vezes tem, é uma definição, mas que às vezes confunde. Então, quando eu faço o produto tensorial, né, dessa forma, eu vou colocar sempre o segundo dentro do primeiro. Então, o segundo é que vai dar a linha e o primeiro é que dá a coluna. Então, a matriz MIJ, ela é UI e J, apesar do produto ter sido definido C na frente. Mas para efeito de matriz é o I e J. Então, beleza. Então, ficou claro, a partir da discussão do saldo, o traço só pode se for em matriz quadráticas, né? Senão isso, traço só se matriz quadrática. Só. Porque eu só vou poder fazer o produto escalar de U com B se eles estiverem no mesmo espaço. Se eles estiverem em espaços distintos, eu não posso falar do produto escalar, porque um tem mais componentes do que o outro. Então, nós estamos aqui a nossa discussão está sempre, como você está levantando, chamando a atenção, sempre dentro de um espaço. Quando o espaço é 3. Depois a gente vai generalizar isso para N dimensões, qualquer espaço é N, só que vai ser uma matriz N por N, mas vai ser sempre essa estrutura. O segundo vetor vai para cima do primeiro. Aí o segundo vetor marca as linhas, o primeiro vetor marca as colunas.
Né, professor? Podemos também fazer U tensorial V. Podia, pode também. Se você fizer U tensorial, vamos fazer. Se você quiser fazer U tensorial V. Boa ideia, vamos fazer U tensorial V. Então, segundo a nossa prescrição, o que eu vou fazer? Eu vou botar o vetor U deitadinho. O primeiro vetor fica deitadinho. Sempre, sempre o primeiro fica... Isso, sempre o primeiro fica na linha, exatamente, e o segundo fica em forma de coluna. Então, se eu fizer U tensorial V, eu vou estar formando ó, um 1V1, um 1V2, e não V1V2. Está diferente. Tá? Os elementos são os mesmos, mas há uma transposição. Né? Se você... Vamos formar essa matriz aqui, só foi bom você chamar a atenção disso aí, para a gente só marcar. Foi bom, eu nem tinha pensado em colocar isso para discutir com você, mas essa pergunta é bem oportuna. Então vamos fazer agora o contrário, vamos fazer V, U tensorial V. Então, vou trocar ó, U tensorial V e J. Então isso aqui, em princípio, é uma outra matriz, vamos chamar de uma matriz N e J. Só que vamos usar o nosso conceito. Bom, quem é a linha I? A linha I é sempre dada pela componente do segundo vetor, então é o VI. Quem é a coluna? A coluna é sempre o primeiro vetor, que ele fica paradão. Então aqui o 1, o 2, o 1 vai marcar uma coluna, o 2 vai marcar outra coluna, o 3. Então se eu pegar o produto tensorial U vetor V, U tensor V, I, J, eu vou ter na linha I o VI e na coluna J o J. Que é diferente ó, do NJ. O NJ é o IVJ. Mas observem que a informação das duas estruturas é a mesma. Os mesmos elementos estão contidos. Vamos observar, vamos pegar, por exemplo, o elemento N23. Quem é N23? É linha 2. Então é o V2. Coluna 3. Então é o 3. Vamos pegar agora o N23. Então isso aqui é o vetor tensorial V. Vamos pegar V tensorial. Vamos pegar o N23. N23. Vou pegar o 2. É esse segundo aqui, ó. O 2. E V3. Então, estão vendo aqui, é diferente. Agora, tem um lugar que eu vou ter, nessa matriz aqui, vai ter espaço para o 3V2. Por exemplo, vamos pegar esse elemento aqui, ó, N32. Vamos pegar essa matriz N aqui, 3, linha 3. O 3. V2. Então, o que vocês estão observando? Ó? O N23 é o N32. Tá? Então, esse objeto aqui é o N32. E vamos ver quem é o N23. O N23 é o 2V3. Em relação a essa matriz, né, se eu pegar o N32, pegar a matriz N32, então a matriz N é essa, é V3 o 2. Então a gente está vendo que o N23 é o N32. E o N32 é o N23. Então, a informação é a mesma. O que está acontecendo? Ó, N23 e N32, isso aqui é a matriz N transposta 23. Então, vocês estão, o que a gente está vendo? Que quando eu troco a ordem do produto tensorial, eu passo para a matriz transposta. Quer dizer, a matriz N, ou a matriz N, se quiser, é a matriz N transposta. Qual é a relação, então? Quando eu troquei a ordem, eu simplesmente transpus a matriz. Então eu não perdi informação. Os elementos são os mesmos, só estão deslocados em posições distintas. Mas toda a informação que esse produto tensorial tem, esse produto tensorial tem, apesar de não serem iguais. Mas eu simplesmente redistribuí os elementos. Quem era 2, 3 aqui, passou a ser 3, 2 aqui. Quem era 1, 2 aqui, passou a ser 2, 1 aqui. Então, essa pergunta aí... Não, peraí. Natan. A pergunta a colocação do Natan foi muito oportuna, porque ela está mostrando para nós o seguinte, que se eu pegar a matriz produto tensorial, então V tensorial U,
como uma matriz é igual a U tensorial V transposta. Então, quando eu troco a ordem no produto tensorial, o que eu estou fazendo é transpor a matriz, está claro? Então, deixa eu tirar uma dúvida aqui do senhor. Fala aí. O vetor sempre é representado por uma matriz coluna? Quer dizer, o vetor pode ser representado por uma matriz coluna e aí o transposto dele é uma matriz linha. Você pode sempre adotar, a gente geralmente adota essa convenção. Ou eu represento o vetor pela flechinha com as 3 componentes, ou eu boto o vetor sob a forma de uma matriz coluna. Agora, se você quiser colocar o vetor na forma de uma matriz linha, você pode, simplesmente bota o transposto dele. O transposto de uma matriz coluna é uma matriz linha, tá certo? O traço da matriz N já seria igual ao traço Isso. da matriz Quando você transfere, isso é uma outra propriedade da álgebra linear. Quando eu tenho uma matriz e eu transponho ela, o traço não muda. O traço de uma matriz é o mesmo que o traço da matriz transposta. A mesma coisa vai para o determinante. O determinante de uma matriz transposta é igual ao determinante da matriz. Então, quando eu calculo traços e determinantes, não tem problema se eu transpuser a matriz. Quer dizer, o traço e o determinante não mudam quando eu transponho a matriz. Então, como o Natan de novo levantou, o produto escalar ele independe da ordem. VI, o I, é igual ao I, VI. Mas, então para nós não tem problema, porque V escalar U é o traço de VU. U escalar V é o traço do produto tensorial UV. Esses dois produtos tensoriais são diferentes, mas qual é a relação deles? É uma transposição, então o traço é muda. Então, claro, o produto escalar é o mesmo, certo? Tá claro para vocês? Professor, Não? o produto vetorial também está dentro desse... Agora é o ponto, vamos lá. O produto vetorial também está aqui dentro. Se você lembrar das aulas anteriores, ficou meio implícito, mas tá, vamos ver por quê. Então, é isso que eu queria chamar a atenção agora. Então, nós confusemos, então vamos dizer que a gente queira trabalhar com essa forma aqui. V tensorial U. Então, V tensorial U é linha I. É o I, coluna J. É o VJ. Então, esse cara aqui dá a linha, e esse cara aqui dá a coluna. Perfeito. Então, o produto escalar é o traço. Vamos fazer o seguinte agora. Essa matriz aí, essa matriz é genérica. Vocês lembram que eu expliquei para vocês que sempre, vamos chamar essa matriz então aqui, essa aqui eu estou chamando de matriz MIJ. Essa matriz é MIJ. A matriz M, V tensorial do elemento linha I, coluna J. Lembra que eu expliquei para vocês que quando eu pego uma matriz, eu posso pegar uma matriz, somar a transposta dela e subtrair. Isso aqui é uma identidade. Eu somo e subtraio a mesma grandeza e dividir por 2. Então, do lado esquerdo é N, do lado direito é N. Essa matriz aqui, essa primeira matriz aqui, se eu tirar, então essa matriz aqui eu tenho N mais N transposto sobre 2. Vamos tirar o transposto dessa matriz. Transposto de N transposto. Quando eu transponho 2 vezes, eu volto para a matriz original. Então, beleza. Essa matriz é igual à transposta dela. Quando eu transpus, nada aconteceu. Só ficou a ordem, mas a soma é comutativa. Então, o transposto dessa matriz é igual a ela mesma. Então, isso aqui é uma matriz simétrica. Quem é a matriz cuja transposta é igual a ela mesma? Quando eu transponho uma matriz e ela não muda, ela é chamada de matriz simétrica. Então, essa matriz aqui é uma matriz que eu vou chamar de S. É uma matriz simétrica. Agora, vamos dizer que eu transponha essa matriz aqui. N menos N transposto sobre 2. Vamos transpor essa matriz. Transposto de N é N transposto. Transposto do transposto retorna na matriz original. O que aconteceu daqui para cá? Essa matriz aqui é igual a menos N menos N transposto. Menos não menos. Então, essa matriz é antissimétrica. Então, essa matriz aqui é antissimétrica. Então, eu sempre, já tinha explicado para vocês, toda matriz pode sempre ser decomposta na soma de uma matriz que é assimétrica mais uma matriz que é antissimétrica. Sempre posso fazer isso para qualquer matriz quadrada. Decompõe numa simétrica e numa antissimétrica. Beleza. Vamos estudar quem é a matriz antissimétrica. Quem é a matriz antissimétrica? É a matriz original
menos a matriz transposta sobre 2. Então vamos lá. Então vamos calcular M menos M transposto sobre 2. Vamos calcular. 1/2 aqui. Então, agora eu vou pegar a minha matriz M, que está aqui, vou subtrair ela da transposta. Então, elemento 1, 1. Quando eu subtrair o elemento transposto, o 1 também é V1, então vai dar 0. Esse elemento aqui é V2, o 1. Quando eu subtrair do transposto, tá só, vou subtrair do elemento que está aqui. Vai ficar V2, o 1, menos o 1, V2. Vai ficar V2, o 1, menos o 1, V2. Esse elemento aqui, vou pegar ele e subtrair do transposto dele. O transposto dele, o transposto dessa matriz é esse aqui. Então, V3, o 1, menos o 1, V3. Estou só escrevendo quem é a minha matriz A. Quem é a matriz antissimétrica que eu formo a partir de R. Ou seja, quem é a componente antissimétrica da matriz R. Depois esse elemento aqui é V1, o 2, menos o transposto dele. Menos V2, o 1. V1, o 2, menos V2, o 1. Ó, no fundo é quase que a mesma ordem. Desculpa, V2, o 1, menos tá? Corrijam aqui, ó. V2, o 1, menos V1, o 2. Aqui é V3, o 1, menos V1, o 3. Depois esse aqui, V1, o 2, menos V2, o 1. Esse aqui, V2, o 2, menos o V2, o 2, não dá 0. Esse aqui, V3, o 2, menos V2, o 3. Esse aqui, V1, o 3, menos V3, o 1. Esse aqui, V2, o 3, menos V3, o 2. E aqui é 0. Então, eu formei essa matriz. Essa matriz é assimétrica, aí, ó. Esse cara é menos esse. Esse cara é menos esse. E esse cara é menos esse. Então, formei uma matriz assimétrica. Sim, formei. Então, tá legal. Agora, vamos observar. Então, quem é essa matriz assimétrica? Nossa matriz assimétrica é a parte, a componente antissimétrica desse produto tensorial está dando... Vamos botar aqui, ó. Então, é uma matriz antissimétrica, portanto, a diagonal é toda zero. Mas agora, observe quem é isso aqui, ó. Quem é V2,1 menos V1,2? Isso aqui é a mesma coisa que menos V1,2 menos V2,1. Isso aqui é o produto vetorial, é V vetorial U, componente 3, menos V vetorial U, componente 3. Vocês concordam? Quem é, se fizer o produto vetorial de V1, a componente 3 é V1, o 2, menos V2, o 1. Está com o sinal trocado. É menos essa componente do produto vetorial. Quem é esse cara que está aqui, ó? É V3, o 1, menos V1, o 3. É a componente 2 do produto vetorial. Se eu pegar V, vetor 1, componente 2, componente Y, ó, V vetorial, o componente 2 é V3, o 1, menos o 1, V3. Menos V1, então, V3, o 1, menos o 1, V3. Esse objeto que está aqui é igual a menos esse. Então, é V vetorial, U, componente 3. Então, é simplesmente o oposto. E esse elemento que está aqui, ó, V3, então isso aqui, ó, V2, está com o sinal trocado, bota um menos de evidência aqui, fica V2, o 3, menos V3, o 2, que é V vetorial U, componente 1, menos V vetorial U, componente 1, e aqui é V menos V vetorial U, componente 2, e aqui é V vetorial U, componente 1. Entenderam? Mesmo que eu tenha ido rápido demais, vocês já sabem fazer. Entenderam o que é identificar cada elemento daqui com o produto vetorial de V comum. Então a gente vê que tem essa relação. Então o que nós estamos observando? Deixa eu apagar isso aqui, isso aqui já foi feito. O que nós estamos observando? Nós estamos observando que
A matriz antissimétrica, quer dizer, a componente antissimétrica do produto tensorial, quer dizer, essa matriz aqui, o elemento IJ dela, o elemento 1, 2 dela, é menos a componente 3 do produto vetorial. A componente 1, 3 é isso. Então, eu tenho essa relação de recorrência aqui. A IJ é menos epsilon IJH V vetorial 1 componente A. Vamos ver como é que essa expressão aqui bate direitinho. Professor, aquele meio ali de antes da Esqueci do meio, não esqueci não, tem toda a diferença. Esqueci do meio, esqueci. Então, quem é a componente, ó, A1, 2? É esse objeto aqui, A1, 2. Então dá epsilon 1, 2, 3, V vetorial K, V vetorial componente 3. Se eu fizer isso aqui para o 1, 3, vai dar 1, 3, 2, que é menos 1, compensa, dá isso aqui. Então nós chegamos a essa relação aqui. Nós chegamos à conclusão de que... Oi, pode entrar. Vou olhar para você. Chegamos à conclusão que o produto vetorial, né? Chegamos à conclusão de que o produto vetorial, ele mora na componente antissimétrica do produto tensorial. Então, o que a gente está observando é isso aqui, ó. Se eu pegar V vetorial 1 componente K, né, ele está aqui na parte antissimétrica. Então, como o Luiz reparou, ele perguntou, e o produto vetorial está contido no produto tensorial? Está dizendo, sim, o produto vetorial, ele se acomoda e vive dentro da parte, da componente antissimétrica da matriz, que é o produto tensorial. Então, o produto tensorial, ele tem uma componente bem conhecida, que é o seu traço, que é o produto escalar. O produto vetorial mora na parte antissimétrica. Então, nós exploramos a parte antissimétrica. Então, vamos ver agora o que é a parte simétrica. Então, só para concluir. Então, vamos ver se a gente coloca isso aqui da seguinte maneira, né? Vamos colocar assim. V vetorial 1. Posso colocar, poderia colocar a parte antissimétrica. Tá, pronto, tá aqui, ó. V vetorial U é menos U vetorial V. Então eu posso trocar a ordem aqui. Vamos manter a ordem. Tá? V1 é V tensorial U, V vetorial. E mantém esse sinal menos aqui. Deixa eu apagar aqui um instantinho só. Então, a parte antissimétrica é justamente V tensorial U menos U tensorial V. Transposta. Quando eu faço isso aqui é a matriz M menos a matriz transposta. Mas a matriz transposta é justamente o vetorial V. Então nós podemos escrever essa relação aqui. Aparece aqui. V tensorial U menos U tensorial V. Pegar esse objeto aqui, na verdade eu estou pegando essa matriz e subtraindo da sua transposta. Então, se eu pegar um meio disso, isso, quer dizer, isso menos isso é esse cara menos, então eu estou pegando a matriz, menos a sua parte, que é a tua parte antissimétrica, é igual a menos o meio. Então a gente está dizendo isso aqui, que V tensorial U menos U tensorial IJ é menos epsilon IJH V tensorial U componente K. Então, para nós, ficou claro que o produto vetorial, na verdade, essa expressão está dizendo que o produto vetorial nada mais é do que a antissimetrização ou a parte antissimétrica do produto tensorial. Então, desse modo, a gente diz o produto tensorial também incorpora o produto vetorial. O produto tensorial incorpora o produto escalar.
Senhor, Oi? eu não sei se é importante, mas o legal que eu vejo, por exemplo, é que o traço, aquilo que a gente falou de vai perdendo informação. Então, eu tenho um produto tensorial, mas tem que olhar para ele completo. Se eu olhar para outra representação, se eu olhar para o produto vetorial, se eu olhar para o traço, para o escalar, um é independente do outro, né? Isso. Então, por exemplo, eu posso ter um traço nulo, mas um produto Isso. vetorial não nulo. Não nulo, exatamente. Ah, sei lá, eu acho que deve ter alguma coisa, por exemplo, de olhar para correlações entre Por exemplo, os sistemas de forma vamos fazer baseando os Se footsteps. o traço for nulo, significa que o produto escalar é nulo. Então, os dois vetores são ortogonais. Mas dois vetores ortogonais, eles têm um produto tensorial não nulo. Então, quer dizer, se dois vetores são ortogonais, eles não se overlapam. Tem como é que você... Na mecânica quântica, quando dois estados têm produto escalar nulo, ou seja, são dois vetores ortogonais, o overlap entre esses dois estados é zero. Quer dizer, a probabilidade de você encontrar um estado superposto com outro é zero. Mas o produto tensorial não é zero. O produto vetorial não é zero. O produto vetorial é alguma coisa. Então, é isso que você está querendo dizer. Por exemplo, isso, o overlap dele ser nulo, isso não quer dizer que eles não estejam correlacionados. Pois é, não quer dizer que eles não estejam correlacionados. Tem produto tensorial, por exemplo. Eles não têm uma correlação escalar, mas eles podem ter uma outra correlação. Sempre. Eu, sei lá, grosso modo, eu olharia correlações causais, mas não causais no sentido de supraluminal ou não, Sei. mas que tem um interagindo com o outro, um mudando o outro, Sei. com um produto escalar. Então dá uma olhada nisso, pensa nisso. O resto não. Tenta contextualizar isso nessa discussão e entrar na próxima vez. Tá? Então, vamos agora só dar sentido ao que é a parte. O meio ali aparece também, não? Quando eu pego o meio daqui, eu tiro o meio de lá. Eu acho que quando eu peguei isso aqui, eu já defini como fator meio. Quer dizer, a parte antissimétrica é um meio disso menos um meio disso. Então, um meio disso menos um meio disso é igual a um meio daquilo. Então, o meio cancela. Então, nós pegamos a parte antissimétrica, que é pegando essa matriz, subtraindo da sua transposta. Então, agora eu vou pegar essa matriz e somar com a sua transposta. Então, eu vou pegar a parte simétrica. O que é a parte simétrica? A parte simétrica é a matriz N, que está aqui, somada com a sua parte transposta, dividido por 2. Então, vamos lá, vai ter um meio aqui. Então, vamos formar uma matriz simétrica. Então, vai ser V1 mais V1. Então, vai dar 2V1. Esse elemento aqui vai dar 2, 1 por V1. Segundo elemento, vai pegar V2, 1 mais V1, 2. V2, 1 mais V1 por 2. Terceiro elemento, V3, 1 mais V1, 3. V3, 1 mais V1 por 3. Aqui, V1, 2 mais V2, 1. Esse elemento aqui. Esse aqui é V2. V1, 2 mais V2, 1. Esse elemento aqui vai somar V2, o 2 com V2, o 2. Então vai dar 2, V2, o 2. E esse elemento aqui vai dar V3, o 2 mais V2, o 3. Estou somando para a transposta. V3, o 2 mais V2, o 3. E esse elemento aqui, V1, 3 mais V3, 1. Esse elemento aqui, V2, o 3 mais V3, o 2. E esse elemento aqui vai dar 2 vezes V3, o 3. Então, a parte simétrica desse produto vetorial, o que é a parte simétrica? Então, eu estou somando, é o meio da matriz M, que é V tensorial 1, mais a matriz transposta. A matriz transposta eu já aprendemos. Quando eu transponho a matriz, eu estou pegando o produto tensorial na ordem revertida. Certo? Então, a parte simétrica é o meio de V tensorial 1 mais o tensorial V. E aí, o que a gente observa de novo? A gente observa que o traço da parte simétrica, o produto escalar reaparece aqui. O produto escalar, verdade, está aqui. Ó. Quem é o produto escalar? V1 é o traço dessa, se eu somar o traço, se eu tirar o traço da parte simétrica, dá duas vezes o produto escalar. Mas aí com esse 2 aqui compensa. Então, na verdade, o produto escalar de U com V, ele é o traço da parte simétrica. Ele é o traço de S.
traço de S. Tá? Então, na verdade, então, isso aqui, né, é o traço da matriz S. Então, o produto escalar, ele é o traço do produto tensorial, que por sua vez é o traço da parte simétrica também. Então, o produto escalar, ele vive, ele não fica na parte antissimétrica, ele fica só na parte simétrica. Agora, eu tenho elementos novos que não estão nem no produto escalar, nem no produto vetorial. Por exemplo, esse objeto aqui, V2, o 1 mais V1, 2. Isso aqui não é nem produto vetorial, nem traço. A mesma coisa aqui. Então, o produto, a parte simétrica, ela contém elementos novos. Ela contém, ó, esse cara, que é igual a esse. Contém esse cara, que é igual a esse. Contém esse cara, que é igual a esse. Ela contém 1, 2, 3. E contém esses três caras aqui. Isso aqui não é um produto escalar, isso aqui é só uma parcelinha do produto escalar. O produto escalar completo é esse cara aqui. Certo? Então, o produto tensorial, ele contém uma estrutura nova, que além, quer dizer, ele contém mais coisa que o produto escalar, que é o traço, e do que o produto vetorial, que está na parte assimétrica, que são esses elementos novos aqui. Então, essa que é a ideia do produto vetorial. Então, ele vai, como o Saulo está dizendo, ele vai estar dando elementos novos, que são, por exemplo, esses produtos aqui, ó, V2, O1 mais O2. São outras correlações. Então, essa que é a ideia do produto tensorial, é criar uma matriz a partir de dois vetores. E essa matriz que eu crio a partir de dois vetores, ela incorpora o produto escalar, incorpora o produto vetorial, e ainda sobram mais coisas novas. Isso, então, é que é o produto tensorial. Tá claro para vocês? Então, a partir de dois vetores, eu formo uma matriz. No produto, na álgebra linear, a gente fica muito em cima do produto escalar e do produto vetorial. Então, o produto escalar de dois vetores forma um número. O produto vetorial de dois vetores forma um terceiro vetor. E aí, com isso, eu estou só tendo dois tipos de informação. Eu tiro um número a partir de dois vetores e tiro um vetor a partir de dois vetores. Aqui, eu estou tirando uma matriz a partir de dois vetores. Eu estou tirando mais objetos. Então, eu tenho mais informação. Então, essa aqui, em física, nós temos muitos exemplos de produto tensorial. Não é só na mecânica quântica, como o Saulo está falando. Por exemplo, quando vocês forem estudar por mecânica nos fluidos, por exemplo, ou forem estudar estruturas contínuas, como por exemplo sólidos, né? Vocês estudam um objeto chamado o tensor de tensões, tensor de energia, tensor de momento, tensor de tensões. Esse tensor de tensões, ele é um objeto, é um tensor que a gente forma a partir de vetores. No próprio eletromagnetismo, né, a gente tem o campo elétrico e tem o campo magnético. Quem já está fazendo física quântica deve conhecer o vetor de Point, da direção do fluxo de energia eletromagnética. Então, o campo elétrico e o campo magnético são dois vetores. O produto vetorial, né, numa onda plana que se propaga livremente no vácuo, o produto de E com B é o vetor de Point, é aquilo que está dando a direção da propagação da energia. Mas depois eu tenho outros produtos, eu posso formar um produto tensorial do campo elétrico ou do campo magnético. E esse produto tensorial, ele dá mais informação, ele dá informação sobre aquilo que nós chamamos de tensor de tensões. É como se eu tivesse aquilo que nós chamamos de tensões de cisalhamento entre as componentes do campo elétrico e do campo magnético. Então, esse conceito, outro tensor simétrico... Tem emaranhamento. E aí salva. Se for clássico não, né? Clássico, se for clássico não. Outra coisa... Mas não dá uma agarradinha. Oi? Sempre quando dá uma agarradinha numa matriz. Isso aí é com o Patrícia e com... Eles é que sabem o que é emaranhamento. Aqui, quem sabe, não tem nenhum casal emaranhado aqui não, né? Emaranhados aqui são vocês. Quando tem uma matriz, não está tudo emaranhadinho? Oi? Quando você bota numa matriz... Pergunta ao Saulo, está tudo emaranhado ou está tudo correlacionado, Saulo? Se você colocar numa... Se for clássico, o eletromagnetismo clássico vai ser... Saulo não gosta de matriz não, que ele é fiel à namorada dele, que está na França, né, Saulo? Saulo é produto escalar, é só uma componente, só, né? Só uma ela? Produto escalar. Adora ele é produto matricial, né? Adora ele é produto tensorial, né? É toda uma história de conquistas, né? Eu também sou produto escalar.
Então vamos lá. Então, o que nós estamos querendo colocar aqui é a validade, a aplicabilidade dessas coisas. Vocês já ouviram falar em momento de inércia. Todo mundo estuda lá, na Física 2, né? Quando a gente vê objetos em rotação, momento de inércia. Em geral, a gente tem um momento de inércia de objetos muito simétricos. Por exemplo, uma esfera que está girando, ou um cilindro que está girando. Mas, quando a gente tem um objeto assimétrico, vocês imaginem, por exemplo, uma bola de beisebol, né? uma estrutura meio elíptica que estiver girando. Nós, então, aquilo que nós chamamos de momento de inércia, na verdade, quando a gente estuda física de corpos rígidos, a gente tem que estudar o chamado tensor de inércia. Então, aquilo que é o momento de inércia que nós estudamos normalmente na Física 2 é o traço do tensor de inércia. Na verdade, o tensor de inércia é o produto tensorial. Né? O tensor de inércia, quer dizer, quando a gente define, né, o momento de inércia lá, a gente pega um elemento, né, um elemento e multiplica pela posição. A gente pega aquele elemento, a posição, né, mr2, aquela produto da localização do objeto pelo elemento de massa. O que a gente forma, na verdade, no caso mais geral, é um tensor de inércia. Então a gente vai trabalhar com uma estrutura que é o I e J. Na verdade, a gente sempre trabalha sem isso, a gente vê o momento de inércia como um número, porque a gente está pegando o traço dele, porque a gente tem estruturas muito simétricas. Mas se o objeto for deformado, for assimétrico, nós não vamos ter um momento de inércia, nós vamos ter um tensor de inércia, nós vamos ter que decompor o momento de inércia dele no plano XY, no plano XZ, no plano YZ, no plano ZX. Então, a gente forma um objeto chamado tensor. Então, em muitas situações em física, a gente precisa trabalhar com tensor. Mecânica dos fluidos se usa muito também. Então, sempre que a gente tem sistemas contínuos, né, que não são discretos de partículas, a gente tem o chamado tensor de inércia. Tem tensores. Então, vou voltar no que eu falo agora, o produto tensorial para nós, então o primeiro exemplo que a gente formou de um produto tensorial é uma matriz. Então a gente diz uma matriz é um tensor com dois índices. Então o rank de um tensor, rank significa a posição, é o número de índices dele. Então um vetor, um escalar não tem índice nenhum. Então ele é um tensor de rank 0. O vetor tem um índice, então ele é um tensor de rank 1. Uma matriz tem dois índices, então ele é um tensor de rank 2. Então o rank de um tensor, eu acho que em português se traduz como posto, rank, né? Acho que a tradução da língua portuguesa, eu acho que é posto. O que é? É isso mesmo? O que é? Um sorriso. Acho que é posto, né? Aqui ele está querendo mostrar o sorrisal que faz sentido. Ah, não, é. Filmar as vozes aí, né? Aqui apenas um estágio, mas o importante é a parte televisiva. O José é o nosso Galvão. Não faz isso não. Ainda bem que é pelo Bial, né? Mas o Galvão tem pérolas de física mais sensacionais, né? Aquela do Rubinho foi maravilhosa. Que ele chegou narrando, né? Quando o Rubinho saiu no último lugar e foi passando, ganhou aquela prova. Ele soltou uma das melhores que eu cheguei. Ele fala assim: é magnífico, você vê o povo brasileiro, né? Rubens Barrichello desafiando a componente horizontal da gravidade quando ele fez a curva. A componente horizontal. Essa foi sensacional, cara. Quando aquele jogo da seleção também, né? Que o cara chutou de trivela, a bola fez a curva. Ele vira assim um absurdo. O juiz foi contra a seleção. Tinha que dizer que a bola saiu, né? Porque a bola não faz curva. Então se vazou pra fora, porque passou pra fora. Agora não entendo o raciocínio dele, se a bola saiu daqui e chegou aqui. Não interessa, Zé. Ele não estuda muito integral de trajetória, integral de caminho. Que figura, eu não sabia dessas peças aí. Você tem várias. Eu sabia também. A última dela também, que ele narrando o jogo, né? Foi um barato, que o Casagrande, não sei se vocês viram, o Casagrande apagou do lado. Então, de narrando ao vivo, o Casagrande começou, né? Ele tentou estar bêbado. Acabou que devia. Vamos lá, então. Então, só para finalizar aqui a tricolor. Era campeão, pô. Nós vamos dizer, o tensor, então, um tensor de rank N. Então é um objeto que tem N índices. Então, por exemplo, um escalar
não tem índice nenhum, é um tensor de rank zero. Um vetor é um objeto que tem apenas um índice, então ele é um tensor de rank 1. Uma matriz é um objeto que tem dois índices, então a matriz é um tensor de rank 2. Como é que nós formamos uma matriz? Nós fizemos o produto tensorial de dois vetores. Então essa matriz M e J, nós fizemos assim, V tensorial U, elemento IJ. Então isso aqui me dá o I VJ. Então nós fizemos isso aqui. Então isso é o produto tensorial. Agora vocês podem imaginar, e se eu quisesse formar uma matriz tridimensional? Ela tem linha, coluna e altura, né? Eu faria o produto tensorial de 3 vetores. Eu criaria uma matriz tridimensional. Então, uma matriz tridimensional planar, uma matriz espacial. A posição dela seria a linha, a coluna e ela vai ter camadas, né? Que a altura que ela dá. Pois não? Está estudando tensões e o operador de Nash-Tip, ele é um pseudo-tensor. Ele é um pseudo-tensor, né? Eu entendo também isso, né? Porque quando você tem 3 matrizes, né? Isso. Você vai ter, por exemplo, o elemento 1 Isso. da primeira matriz, Isso. 1 da segunda, da terceira. Isso. O tensor de Levi-Tip ele é usado para compor o determinante. Então eu pego o elemento 1 da primeira, o elemento 2, 2 da segunda, o elemento 3, 3 da terceira, depois o elemento 1, 2 da primeira com o elemento 3, 2, o elemento 2, 1 e assim vai fazer. Vamos estender então a noção. Se eu pegar então um tensor de rank 3, eu poderia pensar um objeto que tem 3 índices, assim, ó, TI, JK. É como se ele fosse o seguinte, eu pegasse o produto tensorial de V e depois depois de decomposto essa matriz, eu fizesse o produto tensorial por um terceiro vetor dado. Então vamos dizer, eu poderia definir isso aqui, produto tensorial. Ou seja, eu posso compor objetos agora, a partir de vetores, eu posso compor objetos, fazendo produto tensorial de vetores, eu vou criando objetos com mais e mais índices. Cada vez que eu fizer um produto tensorial, eu acrescento um outro índice. Né? Então, por exemplo, quando eu pegar 2 vetores, eu formo uma matriz. Quando eu formar 3 vetores, eu formo um objeto com rank 3, porque cada vetor vai comparecer aí no seu índice. É como se eu tivesse aqui o seguinte, eu teria VI, UI, VJ, KK. Então, eu multiplico cada componente de um vetor por todas as demais dos outros. Então, por exemplo, eu fixo 1, aí eu vou pegar 1 aqui, aí eu posso varrer tudo aqui, varrer tudo aqui. Então, um tensor de rank 3, nesse caso de 3 dimensões, ele vai ter 27 componentes, porque isso aqui tem 3 índices, tem 3 valores. Então eu posso pegar qualquer valor daqui, por qualquer valor daqui, por qualquer valor daqui. Então vai dar 3, 3, 9 e 3, 27. Então um tensor que tenha rank n, ele vai ter 3 elevado a n componentes. Por quê? Ele vai ter, se tiver 4 índices, então eu vou ter L aqui. Então isso aqui pode ir de 1 a 3, isso pode ir de 1 a 3, isso pode ir de 1 a 3, isso pode ir de 1 a 3. Então eu posso multiplicar qualquer elemento daqui, por qualquer daqui, por qualquer daqui, por qualquer daqui. Então vai dar 3 vezes 3 vezes 3, 9, 27, 81. Então 3 elevado a 4. Então o tensor de rank n, ele é um objeto que tem 3 elevado a n componentes. Então cada componente, né, posso imaginar que um tensor eu obtenho como produto tensorial de vetores. Então, essa é a ideia de um tensor. Agora, como é que um tensor, então, reage a uma rotação? Essa aqui é a questão. Então, é só a gente pensar o seguinte. O escalar, eu sei como é que ele reage a uma rotação. Ele não muda, ele simplesmente não reage, ele não vê a rotação. O vetor, como é que ele reage à rotação? Ele tem os componentes alterados, transformados desse modo. Se eu pegar agora essa matriz aqui, M e J, essa matriz M e J, para nós, ela é isso aqui. Ela é o I VJ. Se eu fizer uma rotação, então, essa matriz, ela vai para uma matriz M' e J. Quem vai ser a matriz que eu vou formar? Vai ser o vetor novo, U, e o vetor novo, J. Quando eu tiver essa matriz e eu fizer uma mudança, fizer uma transformação de rotação nos eixos, esse vetor vai passar a ser o linha. Esse vetor vai passar a ser V'. Então, eles dois vão formar a matriz M'. Mas agora eu sei a referência disso com o caso anterior. O linha I é R, I, M, o M.
V' J, R, J, M, Vn. Então a gente vai escrever só, isso aqui é R, I, R, J, I, o M, Vn. Mas quem é o MVN? O IVJ é MJ. Então, o MVN é MMN. Então, isso aqui está dando para nós R, I, N, R, J, N, M, N. Certo? O MVN, a lei de formação é essa. O IVJ forma o MJ. O MVN vai formar o MMN. Então, esse objeto aqui, que é um tensor, se vocês observarem como é que ele reage a rotações, fica bem claro. Ó. O primeiro índice, R, I, N. O segundo índice, R, J, N. E depois aqui aparece o M, N, N. Então, vocês veem que cada índice transforma-se como se fosse um vetor independente. Ó, segue exatamente essa regra. Então, ó, I, MM, J, NM. Então, a transformação de um tensor, ela é sempre vista como a transformação de cada índice dele, como se os demais não existissem. Então, se eu pegar um tensor de rank 3, né, se eu pegar um objeto que tenha 3 índices, né, como esse T que eu tinha escrito aqui, então a gente já entendeu, né? T, linha, IJ, capa, vai ser o índice I se transforma independentemente. Então, bota I aqui, IL. O índice J se transforma independente. Então, bota aqui um N. E o índice K, bota aqui um N. E aí eu tenho aqui T, L, N. Então, essa é a lei de transformação de um tensor. O tensor, ele se transforma com as matrizes R para cada índice. É como se fossem 3 vetores superpostos. É só reproduzir esse padrão aqui para cada índice. I, J, K. I, aí fixa. LL, J, MM, K, NM. Então isso é a lei de transformação de um tensor. Então um tensor é uma grandeza física que, quando eu faço uma mudança de observação, as componentes dele, vistas pelo primeiro observador e pelo observador novo, tem que seguir essa lei de transformação. Então, se eu souber que um único vetor se transforma, eu sei agora como qualquer tensor se transforma. Porque basta eu conhecer a lei de transformação do vetor para eu já induzir a lei de transformação dos tensores. Então, o tensor no espaço, a partir da noção de vetor, eu posso construir a noção de tensor. Eu simplesmente faço produtos tensoriais, eu crio um novo produto de vetores. Esse é um conceito matemático que tem aplicação na física. Então, na física nós temos vários, porque quando vocês começam a estudar o Halliday, né, o primeiro exercício lá do capítulo 0, do capítulo é classifique as grandezas físicas em escalares e vetoriais. Né? Nunca peguem tensoriais, né? E nem espinorreais. Hoje nós vamos estudar uma nova categoria, um objeto que não é nem um vetor, nem um escalar, nem um tensor. É um espinor. Um objeto completamente novo. Ele não pode ser projetado nos eixos do espaço que a gente vive, mas ele tem uma direção dentro do espaço que ele vive. Ele vive em outro espaço. E aí ele vai fazer depois um contato com o nosso espaço. Então ele vive no espaço abstrato, mas eu posso compor esse objeto de tal maneira que a composição dele vem do nosso espaço. É uma coisa bem assim, bem viagem mesmo, né? Parece que a gente está falando de coisas assim sobrenaturais. Meio fantasma, né? Ele vive lá no mundo dele, mas de vez em quando ele dá de cara com um, né? Essa noite eu tive a nítida sensação de que tinha um fantasma no CBPF. E de fato, o guarda, quando era 10 para as 5, me tocou o telefone e falou: professor, você ouviu uma correria, um barulho, não sei o que? Eu falei: eu ouvi, não tinha ninguém, entrou ninguém aqui, não. Ele falou: não entrou ninguém. Eu falei: pô, não está vendo, porque às vezes quando venta as portas, tem pressão balança, né? Mas ele falou, uma outra semana aí, o guarda me falou que ele foi abrir a porta de uma sala, a porta do auditório do 6º andar, estava aberta. Quando ele foi fechar, ele falou que, cara, tinha uma coisa lá dentro que não deixava fechar. Então eu estou falando que são os espinores que vivem no CBPF. Os espinores são isso. Eles moram no espaço,
que não é o nosso. Eles sentem tudo o que acontece aqui e de vez em quando eles aparecem aqui. Então nós vamos ver hoje como é que eu faço um espinor aparecer. Vai, encontro, né, espinores aqui, Oi? vai Você baixar. falou pro guarda quando o Espinosa. Pro guarda? É, pediu pra ele vir a aula de hoje. É, eu não lembrei disso, podia ter associado com o programa, ele até passou a noite, até viria, né? Nem iria para casa dormir, né? Depois do turno dele, não ia fazer a rendição, ele vinha direto para cá para poder entender. Que era o André? Não, não era o André não, aquele senhor, um escuro muito simpático, Ah. que seu, como é que é o nome dele? De alguma coisa. Devaldo. Devaldo, seu Edivaldo. Edivaldo. Isso, seu Edivaldo. Ele que... Você escutou também. Eu chutei. Eu tinha certeza que ele assistente. Mas essa pessoa tá no terceiro andar, você não viu lá em cima o Espinosa Lopes? Ah, mesmo? Eu e a Nayara já ligamos pra eles quase chorando pra parar com a Tinha brincadeira. barulho, tinha coisa lá em cima, né? Não, viu lá, depois eu conto. É que eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar que tem histórias. Tem umas coisas mesmo. Mas tinha vetor de ponte? Hã? Um vetor de ponte? Cara, não é isso. O cara, assim, eu não sei, o cara bateu na minha porta. Olha, eu tenho certeza que não era vento. Eu conheço quando o vento bate assim, né? Eu abri a porta e não vi nada. Juro que eu não estava dormindo, eu estava lá sentado, estava dando uma lidinha. Era quarto C, estava dando uma lidinha no negócio. Aí eu falei, bateu na minha porta essa hora. Daí a pouco, assim, tom. Daí a pouco o guarda me ligou. Aí falou, professor, tem alguém aí com o senhor? Eu falei, não, o senhor não viu uma barulhada? Eu falei, não, senhor, não vi nada. Eu ouvi essa. Nada. Aí ele sumiu. Aí bateu na minha porta. Eu perguntei, quem está batendo? Sou o Edivaldo. Ele falou, professor, para falar a verdade com o senhor, eu tive a nítida sensação que tinha alguém aqui, mas minha porta está fechada, a chave eu abri rápido, não vi ninguém e fechei. Por via das dúvidas, eu fechei. Teu brother está escutando. Oi, não tem problema não. Eu acredito em anjo, cara. O que tem? Se eu acredito em anjo, eu não vou acreditar em fantasma. Tipo aquela música do né? Tem uma música daquele conjunto antigo, década de 70, né? Vocês são muito novos. Tem aquele conjunto ABBA, vocês conhecem o conjunto ABBA? Tem uma música bem pra cima, né? Tem uma música deles que fala de acreditar em anjo. Eu acredito em anjo, então eu acredito em fantasma também, eu acredito em um monte de coisa. Acredito em 26 dimensões, acredito em teoria. Acredito em supersimetria, cara. Eu sou acredito no mecanismo que é mais difícil do que acreditar. Porque eu me falta de crença. Lá na frente de outra escolar. Vamos acreditar demais. Eu tô acreditando demais, cara. Eu acredito em muita coisa. Lá eles colaram um negócio engraçadíssimo, né? Daquela ex-Big Brother falando, não, eu acredito em coisas místicas, em fantasmas e não sei, em mecânica quântica. A gente acredita em H cortado, né? Você já viu aquele negócio daquele padre ou pastor ou rabino, eu não sei o que o cara é, mas é um líder espiritual falando do demônio da física? Não. É um barato ver a pregação, porque ele começa a falar dos demônios. Já viu? demônio. Aí ele começa a falar... Não vi, mas vi muito demônio. Não, demônio demais. É isso que ele fala, né? É isso que ele fala. Não, mas ele começa a falar que dos físicos, inclusive, é batizado, entendeu? Falando que esse pessoal fica pregando a semente do demônio, entendeu? Falando da mecânica quântica. Ele traz como ciência negra. Então nós vamos entrar agora no seguinte. Então nós estamos vendo o conceito de escalar, vetor, Eu não sei, tensor. cara. E agora no próximo segmento aí, agora que nós temos que falar, né? Medir isso. Fazer o seguinte, Calma. quer fazer um xizinho? Não, Dois programas. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar 5 minutos só para relax e aí a gente acaba o mineiro. Que aí agora eu vou introduzir o conceito de espinor e na próxima aula nós vamos relacionar o espinor que não vive no nosso espaço, ele vive justamente no espaço SO2, mas nós vamos relacionar ele com os tensores e com os vetores. Então, a partir dos espinores que não estão no nosso espaço, nós vamos poder construir escalares, vetores e tensores. Então, tudo que está no nosso espaço, nós O que é vamos estar poder... no nosso espaço? Está no espaço-tempo de 3 dimensões, tem componente, poder projetar nos eixos. Ou escalar, que eu não preciso projetar, porque é um número que dá orientação, ou vetor ou tensor. Tudo que está no nosso espaço tridimensional, ou é escalar, ou é vetor, ou é tensor. Eu posso projetar nos eixos, tem a noção de direção, sentido. Os espinores não estão fora do nosso espaço, mas lá no espaço deles eles têm uma noção de direção também. Mas lá no espaço deles eles podem se compor e formar objetos que estão no nosso espaço. Não, por exemplo, aquela Isso é máxima Oi? de Arquimedes. Acho que é Arquimedes, né? Me dá um ponto que levanta o mundo. Né? Sei. Uma alavanca. Hã? Não é uma alavanca, Não, mano? Tem um ponto de apoio. Que levanta o mundo. Quer dizer, como é que entraria? Os espinores estariam nisso. O espinor entraria nisso. Você me deu um espinor que eu construo o universo. Essa que é. Me deu um espinor que eu construo o espaço. Se você pega o espinor que está fora do espaço, você usa o espinor para... Nós vamos ver isso aqui. Vamos ver exatamente como é que eu construo o espaço a partir do espinor. E aí, em física, onde é que isso aparece?
O Dirac introduziu isso quando ele estudou, quando ele associou o spin, porque quando se descobriu o spin do elétron, a grandeza física que vai descrever o spin não é nem um escalar, nem um vetor, nem um tensor, é um spinor. Então os spinores começaram a ter entrada na física a partir da mecânica quântica, quando se estudou a questão do spin. Então o spinor, quer dizer, o spin do elétron, ele é alguma coisa que não está exatamente, ele está no mundo do elétron, ele é uma propriedade intrínseca do elétron. Então isso, para descrever esse objeto, eu preciso usar uma estrutura matemática que não está no próprio espaço. Está fora do nosso espaço, mas aí a gente vai poder compor esse objeto para poder ficar no nosso espaço. Então, o conceito de spinor, vamos dizer assim, é uma outra categoria de tensor. Oi? Estaria dizendo para nós, o elétron é descrito por um fantasma. O elétron tem associado a ele, tem uma componente fantasma, que é a componente espinorial, exatamente. Bom, então o fantasma existe. Então, existe, claro, eu estou falando que eu acredito também. Eu acredito em fantasma por causa da mecânica quântica, cara. A mecânica quântica me faz acreditar em coisas, né? Em tantas coisas. Bom, acho que o próximo Halloween a gente tem que... O próximo Halloween aí, O Sheldon não foi de efeito Você não pode acreditar na onipresença de Deus a partir do princípio da incerteza. Se tem certeza, ele não nega que existe um ser onipresente. Está dentro do princípio da certeza. Eu acredito. Então, para mim, quando me ensinaram isso, eu acreditava por medo. Depois que eu fiz mecânica quântica, eu passei a acreditar por convicção. Não tem nenhum problema de ter um Deus onipresente, onisciente. Está aqui, ó, princípio da incerteza, delta x, delta p, a hora igual cada cortado sobre 2. Então, spinores, vamos estudar esse objeto. É uma nova categoria de tensores, que não está no nosso espaço. Agora vamos estudar isso. As rotações, os spinores estão associados, então, às rotações. Então, vamos trabalhar esse conceito, que é um conceito muito importante em física. Claro que lá na Física 1, quando a gente pega o livro do Haber, não dá para classificar, ninguém sabe o que ele estudou. Mas ali, naquele momento, ele poderia colocar essa questão. Né? Então, a gente pode elaborar um novo curso, uma nova licenciatura, você está na licenciatura, vamos ensinar, por que o menino no primeiro período não pode aprender a estudar? Pode, se ele souber a matriz, ele vai saber o que é. Se ele sabe, ensinou o que é matriz, o cara sabe o que é tensor, sabe o que é vertente de espinor. É só a gente querer ensinar, que o cara aprende. Então, se você chegar lá no primeiro período e falar, dê exemplos de grandeza escalares, vetoriais, tensoriais e espinoriais. O cara vai, bom, o que pode ser um espinor? Né? Quem dança balé sabe o que é um espinor. Alguém aqui já foi bailarino na vida? Alguém? No Brasil, o homem não ensina balé, né? Oi? Na área já me fez fazer 3 aulas de balé, foi a maior humilhação da minha vida. Balé clássico mesmo? Eu saí assim cheio de não, isso aí é coisa de menininha, né? Eu tava treinando 6 horas de Kung Fu por dia. Eu não consegui terminar 6 horas de Kung Fu, passou pro balé. Aí eu não céu, consegui terminar a semana, porque eu tava com tanta dor no corpo. Absurdo. Ela assim, é coisa de menininha, né, amor? Vamos terminar. Então não é fácil, não consegui fazer nem assim. Bailarina estudou 8, 6 horas por dia, mas os caras se arrebentam, né? Os pés ficam totalmente deformados, né? Fica. Mas é uma coisa linda. Mas só o pé, né? O resto foi eu amanhã vou ver se eu caço para vocês um padedê que tem daquele balé chamado Gisele. No cronograma de domingo eu vou tentar mandar um padedê, aí vocês vão ver o que é um espinor. Tá? Quando vocês estiverem vendo a dança lá, então o espinor representado no balé. Então o espinor, nós vamos entender, o espinor é uma grandeza que ele tem um comportamento muito particular sobre rotações. É isso que caracteriza um espinor. Então vamos ver na próxima aula melhor. Hoje nós vamos introduzir um conceito. Já está tudo pronto. A gente já sabe toda a teoria de grupos para introduzir o espinor. Em 2 linhas nós vamos introduzir esse conceito. O que tem que ficar claro para vocês é o conceito de tensor. Então eu vou dar o seguinte exercício muito simples para vocês. Exercício bem simples. Suponhamos, então, que eu tenha então fica uma tarefa. Tarefa, né? Estou escrevendo não, mas vocês sabem que tem uma tarefa. A tarefa é a seguinte. Suponhamos que eu faça uma rotação de um ângulo θ em torno do eixo dos y. Vou rodar em torno do eixo dos y. Mas sabe, quando eu faço uma rotação em torno do eixo dos y, esse elemento aqui, o gerador é 0, 0, 0. Então, uma rotação em torno do eixo dos y é uma rotação que vai misturar x com z. Então, aqui nós vamos ter cosseno de θ, 0, menos seno de θ. Sec θ, 0, cosseno de θ.
Então essa rotação aqui é uma rotação em torno do eixo dos Y. Se eu pegar, atuar isso aqui em cima das coordenadas, vocês vão ver que a gente vai ganhar justamente x' igual a cosseno de θ x menos seno de θ c. Y' igual a y. Então eu fiz uma rotação em torno do eixo dos y. Eu mudei a x e z, estudo x com z. Seno de θ x mais cosseno de θ c. Então isso aqui está fazendo uma rotação dos eixos, né? Estou pegando um sistema de eixos e levando para outro sistema de eixos, onde eu fiz uma rotação em torno do eixo dos y, ou seja, eu fiz uma rotação do plano dos eixos. Então essa é a operação física que eu estou fazendo. Estou saindo desse sistema aqui, vou colocar assim, isso aqui é x, isso aqui é x, y, x, y, z. Então, estou indo para um outro sistema de referência que vai ter o mesmo eixo y, porém, aqui nesse plano xz, imagina esse plano xz, ele vai ter esse eixo z rotacionado. Ele vai rodar o z para cá e vai rodar o x para cá, mantendo a ortogonalidade com isso. Então, é como se eu tivesse o eixo y, vamos dizer assim, x, y, z. Então, eu vou fixar o eixo y e vou fazer uma rotação aqui no plano do z, nesse plano aqui. Então, meu sistema de eixos agora tem dois observadores, um tem eixo x, y, z, e o outro tem eixo y', que é igual ao y, z', x'. É isso que eu estou fazendo. Essa rotação está fazendo isso. Aí eu vou pegar uma grandeza que é um tensor. Vamos dizer que eu pegue uma grandeza que seja um tensor que tem a seguinte característica. Ele é um tensor rank 3. Então, a grandeza que eu vou pegar é essa grandeza aqui, tensor IJK. Então, esse tensor TIJK, ele tem 27 componentes. Então, eu vou dizer que aí eu estou no meu referencial XYZ. Nesse referencial XYZ, eu vou medir esse objeto. E aí eu vou dizer que esse objeto tem só os seguintes componentes. Ele vai ter o componente T1, 1, 2, igual a alfa. T2, 3, 1, igual a beta. E a componente T3, 1, 1, igual a gama. Todas as demais são zero. Então esse tensor tem 27 componentes, 3 são não nulas. Todas as demais são nulas. As únicas componentes não nulas são essas aqui. Que eu vou querer que vocês, o outro observador, que é o observador linha, que é o observador que está girado, ele vai perceber um tensor T' e JK. Então eu quero que vocês calculem as 27 componentes desse tensor. Tá? Então se divido em grupos aí. Tem um Facebook só para isso aí. Tá? Assim, divido as tarefas, então vocês vão calcular as 27 componentes desse tensor. T', 1, 1, 1, T', 1, 1, 2, T', 1, 1, 3, T', 1, 2, 1, T', 1, 2, 2, T', 1, 2, 3, T', 3, né? Sei lá, vocês vão colocar 27 componentes. E aí vocês vão ver que, devido ao efeito da rotação, muitas das componentes que eram zero aqui não vão ser zero. E essas componentes que não são zero aqui, lá vão estar mudadas. Então, é isso que eu quero que vocês entendam que é um tensor. Um tensor é uma grandeza que, sabendo essa grandeza num sistema de referência, eu consigo saber essa grandeza em qualquer outro sistema de referência, desde que eu saiba qual é a matriz que conecta os dois observadores. Então, se eu sei a matriz que conecta os dois observadores, e aí eu conheço o tensor para um observador, automaticamente eu já sei o tensor para o outro observador. Porque essa lei de transformação é que me garante isso. Quem conhece esse objeto aqui, é só fazer essa operação que descobre quem é esse objeto. Então, essa que é a vantagem do tensor em física. Você conhecer uma grandeza para um observador e já saber expandir, quer dizer, saber já projetar o valor dessa grandeza para outros observadores, desde que você saiba conectar os dois observadores. Isso significa uma grandeza tensorial em física. É uma grandeza que tem um padrão de mudança muito bem definido quando eu defino a correlação, a transformação entre os dois observadores. É isso que caracteriza uma grandeza tensorial. Certo? Então, vocês vão fazer esse cálculo aqui, nós sabemos quem é R, então eu conheço essa matriz, e conheço, eu digo, o meu observador
tem eixos x, y, z, ele só tem 3 componentes não nulos para esse tensor. O resto, tudo é zero. Tudo. E aí, o observador, que é o novo observador que foi girado em relação ao primeiro, ele vai detectar várias componentes novas para esse tensor. Mas aquela componentes são omitidas. Você vai obter tudo em função de alfa, beta, gama e teta. Isso que caracteriza a tensor. Legal? Então, vamos deixar 5 minutinhos, né? E aí a gente já volta. Que acho que deve ser 1 hora e 5.